programa apresenta dramatizações de eventos reais. Recomenda-se critério ao espectador. Ela foi raptada, estrangulada e jogada ao relento. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. O pior pesadelo dos pais. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Vários suspeitos. Tinha suspeitos de peso porque eram próximos da família da vítima. A namorada ouviu ele dizer: ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Testemunhas mentirosas. Foi um tanto aflitivo. Estava bem aqui. Por que não fizemos nada? Nós assistimos o julgamento. Temos tempo. Vamos levar isso até o fim. Assassino ainda não encontrado. A sangue frio. Grand Rapids, Michigan, apelidada de capital de imóveis do mundo. Como as mesas e cadeiras que um dia saíam aos montes das fábricas da cidade. Um local robusto e confiável. Alguns a chamam de grande pequena cidade, onde muita gente se conhece. Dentre seus filhos, o ex-presidente Gerald Ford, que foi criado aqui. É uma cidade conservadora do meio oeste. É uma comunidade onde a lei é bastante respeitada e não há muitos crimes por aqui. Pelo menos crimes graves. E isso até um dia gelado do outono de 1992. A gente não espera que uma coisa assim aconteça. Pelo menos eu não esperava e perturbou a todo mundo. 27 de outubro de 1992, North Terrace Lane, 11h20 da manhã. Na parte nordeste da cidade, um conjunto de casas está em construção. Na hora do almoço, um operário descansa em um pomar de maçãs próximo. Um dos operários da construção, durante o horário do meio-dia, saiu para pegar maçãs em um pomar. Era um local pouco conhecido, a não ser para os que trabalhavam ali. Enquanto colhe as frutas caídas, ele vê algo suspeito. Um deles se deparou com o que primeiro achou que fosse um manequim. E ao se aproximar mais e mais, ele notou que era um corpo. Os detetives de Grand Rapids, David Nowakowski e John Demboer, correm para o local. Achei que possivelmente fosse um caçador que tivesse levado um tiro ou tido um ataque cardíaco. O que ele descobre é bem mais chocante. Dava para ver um corpo nos arbustos. Eu pude ver que era uma moça branca, de talvez uns 15 anos de idade. Ela estava bem coberta. Era um mato alto que havia sido cortado e alguns galhos cobriam todo o seu corpo. O corpo estava nu, a não ser por uma pequena pulseira de tornozelo. Não havia roupas por perto nem nada. Ela tinha uma marca no pescoço, como se fosse de um cinto. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. Você não espera que uma coisa assim aconteça. Para os detetives, a tarefa número 1 é identificar a vítima nua. Departamento de Polícia de Grand Rapids. Verificando as queixas de pessoas desaparecidas, há uma adolescente local que fugiu. Descobrimos que Diana Gillian estava desaparecida por, acho que, uma semana. Ela se adequava à descrição. Suspeitaram que fosse ela, mas precisavam confirmar. 24 horas depois de a garota ter sido encontrada no pomar, o legista Stephen Cole confirma que ela é uma aluna do ensino médio de 15 anos, Diana Gillian. Ela estava bem conservada e conseguimos a identificação pelas impressões digitais. O que era incomum é que não temos muitos casos de jovens estranguladas e jogadas ao relento.
Eu estava indo para casa quando vi a polícia parada perto da porta. E disseram que tinham encontrado um corpo. Antes de entrar em casa, eu soube que ela estava morta. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Sam Gillian diz aos investigadores que ele não via a filha há mais de uma semana. Ela havia desaparecido depois de uma discussão séria. Eu estava com a minha namorada e a filha dela em casa. E estávamos vendo TV, tomando cerveja, e a Diana estava pronta para ir dormir. A menina também queria dormir. Eu queria que a Diana tomasse conta da filha da minha namorada e a deixasse dormir lá. E discutimos por causa disso. Escuta aqui, garota. Nem pensar, eu não vou tomar conta daquela pirralha chata. Tá me entendendo? E a Diana saiu porta fora. Vai! Sai! Vai fazer o que eu mandei! Vai! Ela foi para a casa de uma amiga que ficava uns 2 ou 3 quarteirões. A melhor amiga de Diana era Melissa Shoming. Eu recebi uma ligação da Diana, dizendo que o pai tinha discutido com ela e se ela podia vir para minha casa. Eu perguntei se ela queria jogar baralho, mas ela estava muito chateada. Eu acho que só precisava de alguém para ficar e conversar com ela. Diana ficou na casa de Melissa por mais ou menos 1 hora e saiu por volta de 00:30. Melissa foi a última pessoa a ver a menina de 15 anos viva. Eu imaginei que a Diana fosse para casa e eu encontraria na escola, mas ela não apareceu. A Diana desapareceu da face da terra. E era só o que todos sabiam. Eu sinto que se houvesse alguma coisa que eu pudesse ter dito ou feito para que ela ficasse lá, ou se tivesse ido junto com ela, não teria acontecido. O legista Stephen Cole calcula que o corpo de Diana ficou no pomar por vários dias. Seus experimentos sugerem que ela lutou até o último suspiro. Eu creio que houve uma luta considerável. Havia arranhões nas costas dela que podem ser consequência dela estar no chão. O fato de que ela levou um soco na boca seria indicador de que o agressor tentava paralisá-la e diminuir a intensidade de seus revides. Os detetives voltam à casa de Diana e buscam pistas em seu quarto. Fomos ao quarto dela e procuramos coisas diferentes. Anotações que ela tinha, seu diário, qualquer coisa assim. O seu álbum de recortes era como uma foto instantânea dos momentos e que os adolescentes faziam naquele instante. Ela tinha coisas da comédia Quanto Mais Idiota Melhor e do programa de Doug Hauser. Ela parecia uma garota típica de 15 anos. Mas os detetives sabem que as coisas não são sempre o que parecem. Eles se perguntam se há pistas no passado dela. Os pais de Diana se divorciaram quando ela tinha 6 anos. A mãe ficou no Texas. Diana e seu irmão mais velho se mudaram com o pai para uma área mais humilde de Grand Rapids. Ela era a filha mais perfeita que alguém podia ter desejado. Quando era pequena, ela vivia sorrindo e dando risadas, brincando com as pessoas. Ela gostava de brincar. Ela podia entrar num local cheio de chatos e em 15 minutos ela fazia eles rirem. Diana era uma excelente aluna. Ela não precisava estudar muito para tirar boas notas. Ela simplesmente as conseguia. Diana sonhava em se tornar professora. Ela tinha amigos. Ela ia à igreja. Tudo em sua vida parecia muito promissor, a não ser uma coisa. Seu pai bebia. Bebia muito. Sua primeira luta com o pai era por sua bebedeira. Era difícil encontrá-lo em uma hora em que estivesse suficientemente sóbrio para falar conosco. Quanto à sua cooperação conosco, em uma escala de 1 a 10, eu acho que a sua boa vontade era de 5 ou 6. E sua capacidade de 2 a 3. Os detetives souberam que a briga entre o pai e a filha tinha sido tão violenta que os vizinhos chamaram a polícia. Investigamos a situação que ocorreu em casa. Ele foi parte que contribuiu para isso. Por isso temos que encarar desse ângulo também. Ele era considerado um suspeito.
Para piorar as coisas, foi o que Sam Gillian não fez que realmente preocupou os detetives. Ele esperou alguns dias antes de informar o desaparecimento da filha adolescente. Eu achava que ela estava com alguém durante alguns dias. E finalmente fui até lá e dei queixa do seu desaparecimento lá na polícia. Quando uma coisa assim acontece, provavelmente o primeiro lugar em que procuramos é na família. Aconteceu alguma coisa ali que saiu do controle. Eu fiquei morto de preocupação, sabe? Fiquei com medo. Mas eu jamais confiei muito na polícia, por isso não fui logo lá. O que eles podiam ter feito? Os detetives não acreditam na explicação de Sam Gillian. Para eles, é uma desculpa esfarrapada de um pai cuja filha estava desaparecida há dias. Há um mês de seu 16º aniversário, Diana Gillian é encontrada morta em um pomar de maçãs no Michigan. Uma menina de 15 anos que volta para casa, da casa de uma amiga e que de repente desaparece. Esse é o pior pesadelo para um pai. A notícia do assassinato brutal da estudante deixa todos em Grand Rapids assustados. O corpo é encontrado, ela estava nua. E sabemos que há um estuprador à solta matando adolescentes, você sabe. Havia medo na comunidade. Os detetives têm uma visão diferente sobre o corpo no pomar. Ela foi raptada, estrangulada e escondida. É preciso ter a mente aberta. Teria sido o pai? Simplesmente disseram a ele, você é um bêbado. E um bêbado que matou a sua filha. Essa era a acusação. O detetive Dan Boer vasculha o carro de Sam Gillian em busca de pistas e encontra lama reveladora na roda. Sabíamos que no local havia terra fresca que havia sido cavada e jogada no caminho. Dá para pegar lama dos pneus ou nos para-choques ou coisas assim e comparar com a lama que foi encontrada no local. Enquanto isso, chegam os resultados da necrópsia. Ela não tinha qualquer prova definitiva de abuso sexual. Eu não vi nenhuma evidência de relação sexual forçada. Porém, isso não a descarta. As marcas no pescoço eram não específicas. O que havia e que era compatível com o estrangulamento eram numerosas hemorragias diminutas ao redor dos olhos e na parte interna dos olhos. Na minha opinião, um pequeno fio pode ter sido usado, um fio de extensão. Mas não havia o suficiente para se identificar um padrão. Os detetives se indagam se, instigado pela bebida e pela raiva, Sam Gillian não estrangulou a filha e depois armou tudo para parecer um crime sexual? Foi um estupro ou algo que pareceu um estupro porque ela estava nua. Ele tirou as roupas dela e poxa, eu dei queixa do desaparecimento dela. E se eu tirar as roupas, quem sabe o corpo apodreça e ninguém jamais a veja de novo. A polícia procurou a minha namorada e perguntou a ela se eu era um tarado sexual, se eu gostava de machucar ao fazer sexo. Eu não sou pervertido. O pai de Diana é interrogado pelos detetives. E as brigas? Eram algo normal? O pai disse não saber de nada. Disse que passou a noite em casa. A Diana e eu nos dávamos muito bem. Essa foi a primeira discussão assim que nós tivemos. Os investigadores não acreditam na história de Sam Gillian e o colocam no detetor de mentiras. É um bom medidor de culpa ou inocência de alguém. Eu sabia que ia ter que fazer o teste porque eu era o pai dela. Sabe, quando um filho é assassinado assim ou desaparece, eles sempre suspeitam do pai. Não. O pai de Diana passa no teste. Além disso, os resultados de laboratório revelam que a lama no carro dele não vinha do pomar de maçãs. Quando se descarta o carro e se descarta o horário também, então a pessoa fica fora do quadro de suspeitos. Se Sam Gillian não matou a filha, quem foi? 7 dias após ela ter sido achada, os investigadores voltam à estaca zero. E então, uma pista. Uma pessoa estava indo para o trabalho. Era bem cedo e ele notou um carro vermelho parado com a porta da mala aberta.
E não tinha ninguém por perto, e eu acho que o farol do carro ainda estava bem aceso. Ele ligou e disse que o carro vermelho estava lá. Logo eu suspeitei dele, porque ele estava tão perto de onde ela morava. E estava no local que era bem longe da casa dela. E era uma estranha coincidência, mas isso o colocava no jogo. O próprio sujeito que deu a dica agora é um suspeito. De repente, ele estava sendo interrogado como suspeito. E ele acabou se envolvendo bem mais do que ele queria. Bug faz um teste de detetor de mentiras e passa. Ele está liberado. Suas informações sobre a Station Wagon Vermelha são arquivadas e esquecidas. 2 semanas após o corpo nu de Diana ter sido achado no pomar, seu assassinato continua um mistério. Eu achei que ia demorar muito até que descobrissem quem fez aquilo, porque quem fez ia manter o bico calado. Os detetives investigam mais de perto os amigos da menina e seus conhecidos. Talvez haja alguma pista lá do que aconteceu com Diana Gillian naquela noite fria de outono. Começamos a investigar os amigos e tentamos rastrear o último mês da vida dela, onde ela esteve e que tipo de coisas ela fazia. A Diana ia à igreja de 4 ou 5 vezes por semana sem eu ter que levá-la lá. Era quase como se ela estivesse indo além do seu ambiente, como se fosse ser alguma coisa melhor. Diana pode ser uma filha ideal, mas seu irmão, Billy, é uma história diferente. Billy era uns 3 anos mais velho. Ele tinha 18 na época. E ele gostava de beber. Ele gostava de festas. Festas com drogas, e ele se encrencou com a lei. Descobrimos que apesar de ela vir de uma família com situação difícil, ela não se encaixava nisso. Seu círculo de amigos era totalmente diferente do seu irmão. E do pai era totalmente o oposto dos elementos que normalmente frequentavam sua casa. O irmão de Diana e seus colegas sempre se metiam em encrencas. Eles agiam basicamente como um grupo de ladrões. Eles arrombavam carros 2 a 3 noites por semana e eles saíam e atacavam 30 a 35 carros roubando o som. Geralmente eles roubavam, vendiam, curtiam com o dinheiro. E esse era o estilo de vida deles. Na noite em que Diana desapareceu, a gangue de Billy estava curtindo. Jamais tínhamos boas respostas deles e quanto mais lidávamos com eles, mais desconfiados ficávamos por causa do tipo de gente que eram. O líder do bando era Francis Littell. O garoto de 20 anos tinha um histórico policial. Francis Littell era amigo do irmão dela, Billy, e curtiam juntos. Eles bebiam e puxavam fumo juntos. Diana me dizia que eram garotos comuns e que às vezes eram grosseiros e às vezes faziam comentários de como ela era bonita e gostosa. Quanto ao sentimento de Francis por Dina, minha impressão dele era que se ela usasse saia ou parecesse que usasse, ele ficava interessado. Ele até dizia que queria pegá-la. Mas ela, de acordo com as outras pessoas com quem falamos, ela nunca ia querer nada com ele. A polícia se pergunta se Diana encontrou Littell e sua gangue a caminho de casa. E talvez o que começou como uma tentativa de estupro terminou em assassinato. Começamos a investigar Francis Littell porque ele estava a fim de pegar a Diana. Eram bons suspeitos porque eram próximos da vítima, da família da vítima. Suas atividades envolviam coisas como uso de drogas, de álcool e de roubos. Francis Littell se tornou um dos principais alvos. Já faz várias semanas que Diana Gillian, uma estudante de ensino médio promissora, foi encontrada nua e estrangulada em um pomar abandonado. Os investigadores de Grand Rapids estão com um amigo de seu irmão mais velho, Francis Littell, na mira. Littell fez comentários de que se sentia atraído por ela e que gostaria de ficar com ela.
A gente tenta estabelecer onde as pessoas estavam, colocando isso em uma cronologia que você sabe que é importante para o caso. Talvez se nos desse mais informações. Não fui eu. Eu não matei ela. Não sou o cara. Littell, segundo me lembro, não quis dar mais informações. Disse que não foi ele, pronto. Mas ele concorda em se submeter ao polígrafo. Sim. E ele passa. Sim. Parece outro beco sem saída. E então, os detetives recebem uma informação importante. Informação que coloca Littell de volta para o topo da lista de suspeitos. Eu tenho informações sobre o caso Diana. A namorada dele disse que ouviu ele fazer uma declaração. Ele estava sentado na varanda enquanto ela estava dentro de casa. E ele tinha sugerido que ele tinha matado a moça. Ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Para os detetives, parece muito com uma confissão de tentativa de estupro e de assassinato. Os detetives tinham certeza que ele era o cara certo. Quer dizer, esse Francis Littell, ele tinha estado na casa, tinha curtido, e alguém ouviu alguma coisa que outra pessoa disse. Não achamos nada que apoiasse isso. Os álibis naquela noite eram de que estavam juntos. E estavam em uma festa. Francis Littell não falou mais conosco. Eu fui até a casa dele, bati na porta, deixei cartões na porta para que nos ligasse para marcar uma hora e ele ignorou. Eu pensei, por que ele não quer falar com a gente? Eles não paravam de ir atrás dele. E finalmente ele teve que contratar um advogado para manter a polícia longe dele. Sete meses se passam e a busca pelo assassino de Diana está paralisada. Com nada novo sobre Francis Littell, os detetives procuram suspeitos em outro local. A polícia enviou um boletim para todos os departamentos de polícia vizinhos dizendo: se vocês têm algum estupro não solucionado, devem investigar esse sujeito. Ele mora em Grand Rapids. E sabemos que ele tem uma station wagon cor de vinho e vocês devem investigar Ledwig. Robert Ledwig tinha sido pego em Grand Haven, nas proximidades, por ficar seguindo mulheres na praia. O cara era estranho. Eu me lembro disso a respeito dele. Eu acho que havia 3 garotas que mataram aula e foram à praia. E esse cara apareceu e começou a falar coisas sugestivas para elas. Os detetives inspecionam o veículo dele e encontram mapas locais com escolas marcadas, inclusive a de Diana. Esse sujeito trabalhava como vendedor de livros e fazia entregas nas escolas. Mas era curioso que ele tivesse mapas com um monte de escolas marcadas neles, não é? Não tínhamos por que detê-lo, por isso o deixamos ir. Ele foi solto porque os detetives não achavam que um desconhecido havia atacado Diana e não havia provas conclusivas que ela tenha sido agredida sexualmente, como Ledwig fazia. A polícia tinha muitas dicas que não davam em nada. Era frustrante saber que alguém havia matado a minha melhor amiga e não tinha ideia de quem fosse. Quase 2 anos se passam sem muito progresso. E então, outra dica promissora. Um amigo do irmão de Diana, Gord Bush, agora na cadeia, quer falar com a polícia. Gord disse que sabia onde o crime havia acontecido e que nos levaria até lá. Agindo com um grupo de amigos de Billy e comparsas, ele estava metido naquilo tudo e parecia saber de tudo o que acontecia. Se ele estiver dizendo a verdade, é a chance que os detetives precisam desesperadamente. Bush diz que o local do crime foi um apartamento vazio. Fomos de carro com ele até o apartamento que ficava a apenas 1 ou 2 portas da casa de Dina. Ele nos levou até o apartamento e o apartamento estava vazio durante o crime. Era onde os garotos costumavam dar festas. Bush conta aos investigadores cada detalhe de como Diana havia sido morta. Ela foi morta no apartamento e arrastada pelas escadas dos fundos. Fizemos com que Bush nos mostrasse isso. E pelo que
Ele nos falou naquele momento. Ele ia ao apartamento vez ou outra e achamos que ele estava dizendo a verdade. Em uma reviravolta surpreendente, o informante na cadeia não acusa o principal suspeito, Francis Littell. Em vez disso, ele acusa seu amigo, Eric Vogel. Ele disse que chegou lá um dia e Dina estava sentada no chão e que mais tarde, quando ele voltou, porque houve uma confusão, ele voltou e ele viu Vogel estrangulando Dina. Concluímos que ela provavelmente havia encontrado alguns meninos da festa. O apartamento era o lugar perfeito para ir. Isso fazia todo sentido do mundo. Uma equipe de peritos investiga o apartamento abandonado em busca de pistas. O detetive Dembo e eu fomos até o apartamento e não encontramos absolutamente nada. Nada de sangue ou vestígios. Absolutamente nada. Com nada de concreto para dar suporte ao informante, o caso fica parado. O assassinato de Diana Gillian é arquivado. Agora é um homicídio não solucionado. Estava tudo tão confuso. Era frustrante por tantas mentiras e por todo o trabalho que tivemos com ele. Acho que é uma daquelas histórias que ficaram escondidas. As pessoas mais próximas, obviamente, estavam ansiosas. E as pessoas que a polícia iam atrás estavam ansiosas, mas a comunidade toda não estava. Acho que esqueceram. Eu não tinha futuro. Eu não tinha pelo que viver mais. Eu não liguei mais para nada, nem para ninguém por um bom tempo. 11 anos se passam e parece que o mistério de quem matou Diana Gillian jamais será desvendado. Então, um júri de instrução se reúne em Grand Rapids para analisar homicídios não solucionados. Houve 20 tiroteios e assassinatos. Um ano turbulento em Grand Rapids e todos estavam relacionados às mesmas armas, às mesmas gangues. Por isso o júri se reuniu. Terminamos isso rapidamente. Tínhamos mais 6 meses e aí sugerimos por que não revemos esses casos antigos, e Dina Gillian era um deles. Kelly Konsky e sua equipe de detetives de homicídio reexaminam o caso e concordam com os investigadores originais. Acreditamos que foi Littell e seu grupo. Uma combinação do grupo que era mais próximo dela e do irmão dela. Achamos que provavelmente era um grupo dentro da turma. Devia haver alguma coisa que os compelisse a testemunhar e dizer o que havia ocorrido, e achamos que o júri de instrução faria isso. Intimações são enviadas ao irmão de Diana, Billy e sua gangue. Eles devem depor perante o júri de instrução. Esta é nossa oportunidade de solucionar isso. Dizer às pessoas o que houve com essa pobre garota. Todos acreditávamos que o motivo foi sexo. Foi um crime sexual que deu errado e acabou em homicídio. Mas depois de tanto tempo, um caso arquivado poderá ser desenterrado? Onze anos se passaram desde que a aluna do ensino médio, Diana Gillian, foi estrangulada e jogada em um pomar. Seu pai ainda busca respostas. Quando você ouve as pessoas dizerem que só é preciso uma vez para que seu filho faça algo assim para ser morto, só é preciso uma vez. Nem sempre é uma vítima que seja uma adolescente que não fez nada para merecer isso. Nada mesmo. Ela é uma vítima inocente. É um caso no qual vale a pena trabalhar. Um júri de instrução reexamina seu assassinato. Os investigadores voltam ao informante preso, Gord Bush. Gord Bush contou mais do que uma história sobre o que houve com a vítima. Gord Bush primeiro culpou Vogel e depois, pressionado, quando tentamos testar as declarações de Gord, de repente ele mudou para Francis Littell. Não foi totalmente verdadeiro, foi Littell. O principal suspeito dos investigadores agora está de volta à cena. Quando Gord Bush mudou o suspeito, houve alguns sinais de aviso de que algo não estava correto. Não estávamos procurando no lugar certo. Não o suficiente para abandonar o grupo original. Havia a teoria de que Littell ou Vogel tivessem sido o autor. Em março de 2004, o júri de instrução começa a ouvir os testemunhos. Era realmente super secreto. Colocaram
papelão nas janelas da sala do tribunal e ficavam até 11 da noite em sessões muito longas. Originalmente começou pelo núcleo de grupo de amigos, esperando que alguém dissesse alguma coisa que fosse diferente do que havia dito originalmente. E o que aconteceu é que ninguém nos disse que Littell ou Vogel estivessem envolvidos no caso. Uma possibilidade perturbadora começa a incomodar a acusação. Talvez o informante preso estivesse mentindo. No tribunal, ele faz uma admissão surpreendente. Ele basicamente mudou toda a história. Ele disse que tinha inventado tudo para ver se conseguia uma delação premiada junto à polícia. Há uma parte que diz, não, você está apenas querendo proteger os amigos. Não, você não quer que ninguém saiba que os entregou. Mas no final ficou claro para todos nós que as pessoas não eram culpadas. Ninguém do grupo tinha nada a ver com o crime. Porque tudo estava baseado em um monte de mentiras. Fiquei desapontada porque senti que estávamos chegando perto bastante para dar um fechamento para a família. Foi um alerta. Não estamos procurando no local certo. Godbush recebe sentença de 10 anos de cadeia por perjúrio. Para Francis Littell, seu pesadelo de 11 anos finalmente está acabado. Bom, eu fiquei sabendo que não era mais suspeito e foi como se alguém tivesse tirado de mim uma montanha dos ombros. Eu senti que tinham tirado minha vida, não importa quanto tempo passou, desde que aconteceu e provavelmente nos próximos 10, 20 ou 30 anos, será que eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer. Para o júri de instrução, o tempo está passando. Se os investigadores não surgirem com algo novo, o crime talvez nunca seja solucionado. Agora voltamos à estaca zero. Para onde vamos daqui? Voltamos para a sala de reuniões do departamento de polícia. E eu me lembro de sentar com Kelly e dizer isso. Olha, precisamos rever algumas coisas. Então voltei a examinar o caso. Eu não sei se esperava encontrar alguma coisa, mas eu achei que pelo menos acharíamos alguém para trazer ao júri. Sabe, ter outra coisa para investigar. Fora daquele quadro, quem mais poderia ter sido se não foi aquele grupo? Em uma última tentativa, a promotora Kelly Konski vasculha os documentos originais em busca de pistas. Ela nota um envelope pardo. Havia um arquivo que os detetives deixaram para mim e era um envelope pardo que parecia estar marcado com polícia de Grand Haven. Meio apagado, mas se eu ia vasculhar cada papel, eu resolvi abrir aquilo e ler. Nele se falava sobre uma station wagon vermelha e havia fotos de um estuprador contumaz que espreitava jovens perto de seu endereço, que na época ficava na vizinhança de onde nossa vítima desapareceu e foi morta. E o último crime pelo qual ele foi pego foi tentando pegar garotas na rua para levar no carro. O homem que Kelly Konski olha é Robert Ledwig. Há 11 anos ele foi um suspeito por pouco tempo. Foi um choque e foi um tanto aflitivo pensar. Nossa, ele estava bem aqui. E por que não fizemos nada? Eu não posso acreditar que isso esteja aqui agora. Os investigadores vão para a cidade vizinha de Grand Haven, onde Ledwig cometeu vários crimes sexuais. Fui com o detetive Needham para ver se havia alguma fotografia, se havia investigado o veículo quando pegaram Ledwig com o veículo, cometendo crimes com jovens por lá. A polícia havia descartado todas as provas da Station Wagon porque isso acontecera anos antes. E eles tinham se livrado de um cobertor que ele supostamente tinha em seu veículo. Todas as provas não existiam mais, nada para ligá-lo ao crime. Nenhum DNA. Os detetives ficam chocados ao saber que Ledwig tem uma grande folha corrida por estuprar e sequestrar garotas jovens. Os crimes pelos quais ele foi para a prisão eram similares, do ponto de vista sexual. E era assustador como isso se encaixava com um crime contra Diana Gillen.
Ledwig está preso com uma pena de 10 a 30 anos por crimes sexuais sem conexão. Os detetives Betts e Needham vão visitá-lo. Ele tem 1,90 m ou 1,95 m e realmente ossudo. Eu não sei por que havia essa sensação, mas definitivamente o cara era uma presença estranha. Ele é chamado de parrudo. E ele era mesmo parrudo. Ele era a imagem típica do que seria um parrudo. Ele era um homem de aparência estranha. Robert Ledwig estava ansioso demais para o gosto dos detetives. Ele fez um monte de perguntas, o que de imediato nos deixou na defensiva. Ele perguntou muito por que vieram me falar sobre isso. E ficamos os dois muito desconfiados com aquilo. Então nós tivemos cuidado para não revelar muito para ele. Ledwig parece cada vez mais um suspeito viável da morte de Diana Gillian. Os detetives investigam seu passado familiar falando com sua irmã. Bob tinha raiva do mundo e queria se vingar dele porque achava que não tinha o que merecia. Joan conta aos detetives que o irmão começou a roubar ainda adolescente. Ao crescer, ele passou de furtos para crimes de estupro. Às vezes dava uma coisa em Bob e ele pegava uma garota. Ele sabia que era errado. Bob procurava uma garota e a pegava. Mas eu acho que, na verdade, ele queria uma namorada, uma vida direita. Mas ele tinha um outro lado. Bob podia ser encantador e manipulador, porque isso seria muito útil com as garotas. Ele era um bom farsante. Ele parece ser um bom sujeito, mas não temos provas. E mesmo com o júri de instrução, se ele não quiser falar, não há muito que o júri possa fazer. Vamos com isso até o fim. Pode ser um beco sem saída também, mas vamos começar aqui e seguir até o fim para ver onde vai dar. Ledwig passou por entre os dedos há 11 anos. Os investigadores estão determinados que se ele matou Diana, ele não vai escapar da justiça de novo. 11 anos após Diana Gillian, de 15 anos, ter sido estrangulada e morta em Michigan, os investigadores de casos arquivados levam um condenado por estupro, Robert Ledwig, perante o júri de instrução. Ele se apresenta ao júri de instrução e aí ele nega tudo. Ele nega qualquer envolvimento no caso, mas concorda em fazer um teste com o detetor de mentiras, o polígrafo, se quisermos. A essa altura, quando não se tem testemunhas, é algo difícil. Então, você passa de um estado de euforia e exuberância para o pensamento: nossa, ele é um bom sujeito, mas não temos provas. E mesmo com um júri de instrução, se ele não quiser falar, não há muito que o júri possa fazer. Se Ledwig não confessar, então a promotoria não tem um caso. A não ser que tivéssemos prova que o ligasse ao crime, íamos ficar. Onde começamos? No confinamento solitário, Ledwig finalmente cede. Meu irmão voltou para sua cela e ergueu os braços como se estivesse estrangulando alguém e disse: eu levantei meus braços pensando como seria estrangular alguém. Então Bob disse que teve uma visão de como seria isso. E ele lembrou. E aí então, ele soube que ele era o assassino. Ele admitiu estar envolvido na morte dela, de matá-la. Olhei para os meus detetives e falei: como? Porque não esperávamos aquilo. Eu certamente não esperava. Mas ele só quis nos contar certas coisas, como o assassinato em si. Ele não quis falar de qualquer atividade sexual. Em um último movimento para encerrar o caso, os investigadores examinam coisas retiradas do apartamento de Ledwig e que estavam com a irmã dele. Pedi aos detetives: olhem tudo que ele tem. E encontraram muitos anéis, anéis de mulheres. A irmã disse: encontrei esses anéis na mesinha de cabeceira do meu irmão quando esvaziei o apartamento dele. Os detetives precisam identificar os anéis.
Então, chamam a amiga de Diana, Melissa Showman, ao júri de instrução. Eu me arrepio quando eu penso nisso. Eu mostrei 2 anéis. Ela pegou o anel e olhou para ele. Eu soube imediatamente que um dos anéis que estava com ele era da Diana. É o bastante para convencer os promotores de que finalmente estão com seu assassino. Com as informações de Ledwig sobre a visão que tinha tido do que ele lembrava de ter visto dela e como ela era, o anel foi o bastante para convencer a todos que ele era culpado. Escondido bem à vista. Em 26 de agosto de 2004, Ledwig se declara culpado de homicídio duplamente qualificado. Depois de mais de 11 anos, o terrível mistério de quem matou Diana Gillian foi solucionado. A polícia reconstitui o que acha que aconteceu. Depois de sair da casa da melhor amiga, Diana foi vista andando a 3 quilômetros de sua casa. Ele repetia, tudo bem, eu a peguei diante de um prédio com janelas em toda a frente dele. Eu a puxei para o carro. A polícia suspeita que Ledwig depois a manteve refém em seu apartamento. O que eu acredito e acho que meus detetives acreditam é que ele ficou com ela um tempo. A certa altura, ele levou Diana de carro para o pomar de maçãs. Ele achou que ela havia desmaiado no carro. Aí! Vem cá! Fica longe de mim! Ela tentou fugir e foi aí que ele sentiu que tinha que estrangulá-la. Ele disse que não queria matá-la e disse que lembra de ter ficado olhando para o corpo dela depois de estrangulá-la e pensando, nossa, que menina bonita, que pena. Eu não entendo como pessoas como Robert podem raptar e matar alguém e conviver com elas mesmas. Elas não devem ter consciência. Eu não entendo como alguém pode viver sem consciência assim e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Robert Ledwig recebe uma pena de 25 a 60 anos. A razão de Ledwig ter tido dificuldade para lembrar dos detalhes não é porque ele não lembre dela. Ele lembra como ela era quando a viu por último. Foi difícil porque foram muitas. É isso que eu sinto sobre esse homem. 18 anos depois, o assassinato de Diana Gillian ainda persegue aqueles próximos da tragédia. É um pesadelo para minha família, para a família das vítimas. É um pesadelo de como a vida pode afetar todas as pessoas. Os detetives do Departamento de Polícia de Grand Rapids ainda me devem desculpas. Será que vou receber? Não. Vou me sentir bem melhor quando receber? Sim. Eu não vou esquecer. Não há como esquecer daquilo. O programa apresenta dramatizações de eventos reais. Recomenda-se critério ao espectador. Ela foi raptada, estrangulada e jogada ao relento. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. O pior pesadelo dos pais. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Vários suspeitos. Tinha suspeitos de peso porque eram próximos da família da vítima. A namorada ouviu ele dizer, ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Testemunhas mentirosas. Foi um tanto aflitivo. Estava bem aqui. Por que não fizemos nada? Nós assistimos o julgamento. Temos tempo. Vamos levar isso até o fim. Assassino ainda não encontrado. A Sangue Frio.
Grand Rapids, Michigan, apelidada de capital de imóveis do mundo. Como as mesas e cadeiras que um dia saíam aos montes das fábricas da cidade. Um local robusto e confiável. Alguns a chamam de grande pequena cidade, onde muita gente se conhece. Dentre seus filhos, o ex-presidente Gerald Ford, que foi criado aqui. É uma cidade conservadora do meio oeste. É uma comunidade onde a lei é bastante respeitada e não há muitos crimes por aqui. Pelo menos crimes graves. E isso até um dia gelado do outono de 1992. A gente não espera que uma coisa assim aconteça. Pelo menos eu não esperava e perturbou a todo mundo. 27 de outubro de 1992, North Terrace Lane, 11h20 da manhã. Na parte nordeste da cidade, um conjunto de casas está em construção. Na hora do almoço, um operário descansa em um pomar de maçãs próximo. Um dos operários da construção, durante o horário do meio-dia, saiu para pegar maçãs em um pomar. Era um local pouco conhecido, a não ser para os que trabalhavam ali. Enquanto colhe as frutas caídas, ele vê algo suspeito. Um deles se deparou com o que primeiro achou que fosse um manequim. E ao se aproximar mais e mais, ele notou que era um corpo. Os detetives de Grand Rapids, David Novakowski e John Demboer, correm para o local. Achei que possivelmente fosse um caçador que tivesse levado um tiro ou tido um ataque cardíaco. O que ele descobre é bem mais chocante. Dava para ver um corpo nos arbustos. Eu pude ver que era uma moça branca, de talvez uns 15 anos de idade. Ela estava bem coberta. Era um mato alto que havia sido cortado e alguns galhos cobriam todo o seu corpo. O corpo estava nu, a não ser por uma pequena pulseira de tornozelo. Não havia roupas por perto nem nada. Ela tinha uma marca no pescoço, como se fosse de um cinto. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. Você não espera que uma coisa assim aconteça. Para os detetives, a tarefa número 1 é identificar a vítima nua. Departamento de Polícia de Grand Rapids. Verificando as queixas de pessoas desaparecidas, há uma adolescente local que fugiu. Descobrimos que Diana Gillian estava desaparecida por, acho que, uma semana. Ela se adequava à descrição. Suspeitaram que fosse ela, mas precisavam confirmar. 24 horas depois de a garota ter sido encontrada no pomar, o legista Stephen Cole confirma que ela é uma aluna do ensino médio de 15 anos, Diana Gillian. Ela estava bem conservada e conseguimos a identificação pelas impressões digitais. O que era incomum é que não temos muitos casos de jovens estranguladas e jogadas ao relento. Eu estava indo para casa quando vi a polícia parada perto da porta. E disseram que tinham encontrado um corpo. Antes de entrar em casa, eu soube que ela estava morta. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Sam Gillian diz aos investigadores que ele não via a filha há mais de uma semana. Ela havia desaparecido depois de uma discussão séria. Eu estava com a minha namorada e a filha dela em casa. E estávamos vendo TV, tomando cerveja, e a Diana estava pronta para ir dormir. A menina também queria dormir. Eu queria que a Diana tomasse conta da filha da minha namorada e a deixasse dormir lá. E discutimos por causa disso. Escuta aqui, garota.
Nem pensar, eu não vou tomar conta daquela pirralha chata. Tá me entendendo? E a Diana saiu porta fora. Vai! Sai! Vai fazer o que eu mandei! Vai! Ela foi para a casa de uma amiga que ficava uns 2 ou 3 quarteirões. A melhor amiga de Diana era Melissa Shulman. Eu recebi uma ligação da Diana, dizendo que o pai tinha discutido com ela e se ela podia vir para minha casa. Eu perguntei se ela queria jogar baralho, mas ela estava muito chateada. Eu acho que só precisava de alguém para ficar e conversar com ela. Diana ficou na casa de Melissa por mais ou menos 1 hora e saiu por volta de 00:30. Francis Littell, ele tinha estado na casa, tinha curtido, e alguém ouviu alguma coisa que outra pessoa disse. Não achamos nada que apoiasse isso. Os álibis naquela noite eram de que estavam juntos. E estavam em uma festa. Francis Littell não falou mais conosco. Eu fui até a casa dele, bati na porta, deixei cartões na porta para que nos ligasse para marcar 1 hora e ele ignorou. Eu pensei, por que ele não quer falar com a gente? Eles não paravam de ir atrás dele. E finalmente ele teve que contratar um advogado para manter a polícia longe dele. Sete meses se passam e a busca pelo assassino de Diana está paralisada. Com nada novo sobre Francis Littell, os detetives procuram suspeitos em outro local. A polícia enviou um boletim para todos os departamentos de polícia vizinhos dizendo: se vocês têm algum estupro não solucionado, devem investigar esse sujeito. Ele mora em Grand Rapids. E sabemos que ele tem uma station wagon cor de vinho e vocês devem investigar Ledwig. Robert Ledwig tinha sido pego em Grand Haven, nas proximidades, por ficar seguindo mulheres na praia. O cara era estranho. Eu me lembro disso a respeito dele. Eu acho que havia 3 garotas que mataram aula e foram à praia. E esse cara apareceu e começou a falar coisas sugestivas para elas. Os detetives inspecionam o veículo dele e encontram mapas locais com escolas marcadas, inclusive a de Diana. Esse sujeito trabalhava como vendedor de livros e fazia entregas nas escolas. Mas era curioso que ele tivesse mapas com um monte de escolas marcadas neles, não é? Não tínhamos por que detê-lo, por isso o deixamos ir. Ele foi solto porque os detetives não achavam que um desconhecido havia atacado Diana e não havia provas conclusivas que ela tenha sido agredida sexualmente, como Ledwig fazia. A polícia tinha muitas dicas que não davam em nada. Era frustrante saber que alguém havia matado a minha melhor amiga e não tinha ideia de quem fosse. Quase 2 anos se passam sem muito progresso. E então, outra dica promissora. Um amigo do irmão de Diana, Gord Bush, agora na cadeia, quer falar com a polícia. Gordy disse que sabia onde o crime havia acontecido e que nos levaria até lá. Agindo com um grupo de amigos de Billy e comparsas, ele estava metido naquilo tudo e parecia saber de tudo o que acontecia. Se ele estiver dizendo a verdade, é a chance que os detetives precisam desesperadamente. Bush diz que o local do crime foi um apartamento vazio. Fomos de carro com ele até o apartamento que ficava a apenas 1 ou 2 portas da casa de Dina. Ele nos levou até o apartamento e o apartamento estava vazio durante o crime. Era onde os garotos costumavam dar festas. Bush conta aos investigadores cada detalhe de como Diana havia sido morta. Ela foi morta no apartamento e arrastada pelas escadas dos fundos. Fizemos com que Bush nos mostrasse isso. E pelo que ele nos falou naquele momento, ele ia ao apartamento vez ou outra e achamos que ele estava dizendo a verdade. Em uma reviravolta surpreendente, o informante na cadeia não acusa o principal suspeito, Francis Littell. Em vez disso, ele acusa seu amigo, Eric Vogel.
Ele disse que chegou lá um dia e Dina estava sentada no chão e que mais tarde, quando ele voltou, porque houve uma confusão, ele voltou e ele viu Vogel estrangulando Dina. Concluímos que ela provavelmente havia encontrado alguns meninos da festa. O apartamento era o lugar perfeito para ir. Isso fazia todo sentido do mundo. Uma equipe de peritos investiga o apartamento abandonado em busca de pistas. O detetive Dembo e eu fomos até o apartamento e não encontramos absolutamente nada. Nada de sangue ou vestígios. Absolutamente nada. Com nada de concreto para dar suporte ao informante, o caso fica parado. O assassinato de Diana Gillian é arquivado. Agora é um homicídio não solucionado. Estava tudo tão confuso. Era frustrante por tantas mentiras e por todo o trabalho que tivemos com ele. Acho que é uma daquelas histórias que ficaram escondidas. As pessoas mais próximas, obviamente, estavam ansiosas. E as pessoas que a polícia iam atrás estavam ansiosas. Mas a comunidade toda não estava. Acho que esqueceram. Eu não tinha futuro. Eu não tinha pelo que viver mais. Eu não liguei mais para nada, nem para ninguém por um bom tempo. 11 anos se passam e parece que o mistério de quem matou Diana Gillian jamais será desvendado. Então, um júri de instrução se reúne em Grand Rapids para analisar homicídios não solucionados. Houve 20 tiroteios e assassinatos. Um ano turbulento em Grand Rapids e todos estavam relacionados às mesmas armas, às mesmas gangues. Por isso o júri se reuniu. Terminamos isso rapidamente. Tínhamos mais 6 meses e aí sugerimos por que não revemos esses casos antigos e Dina Gillian era um deles. Kelly Konsky e sua equipe de detetives de homicídio reexaminam o caso e concordam com os investigadores originais. Acreditamos que foi Littell e seu grupo. Uma combinação do grupo que era mais próximo dela e do irmão dela. Achamos que provavelmente era um grupo dentro da turma. Devia haver alguma coisa que os compelisse a testemunhar e dizer o que havia ocorrido, e achamos que o júri de instrução faria isso. Intimações são enviadas ao irmão de Diana, Billy e sua gangue. Eles devem depor perante o júri de instrução. Esta é nossa oportunidade de solucionar isso. Dizer às pessoas o que houve com essa pobre garota. Todos acreditávamos que o motivo foi sexo. Foi um crime sexual que deu errado e acabou em homicídio. Mas depois de tanto tempo, um caso arquivado poderá ser desenterrado? É um bom medidor de culpa ou inocência de alguém. Eu sabia que ia ter que fazer o teste porque eu era o pai dela. Sabe, quando um filho é assassinado assim ou desaparece, eles sempre suspeitam do pai. Não. O pai de Diana passa no teste. Além disso, os resultados de laboratório revelam que a lama no carro dele não vinha do pomar de maçãs. Quando se descarta o carro e se descarta o horário também, então a pessoa fica fora do quadro de suspeitos. Se Sam Gillian não matou a filha, quem foi? 7 dias após ela ter sido achada, os investigadores voltam à estaca zero. E então, uma pista. Uma pessoa estava indo para o trabalho. Era bem cedo e ele notou um carro vermelho parado com a porta da mala aberta. E não tinha ninguém por perto, e eu acho que o farol do carro ainda estava bem aceso. Ele ligou e disse que o carro vermelho estava lá. Logo eu suspeitei dele, porque ele estava tão perto de onde ela morava. E estava no local que era bem longe da casa dela. E era uma estranha coincidência, mas isso o colocava no jogo. O próprio sujeito que deu a dica agora é um suspeito. De repente ele estava sendo interrogado como suspeito. E ele acabou se envolvendo bem mais do que ele queria. Vogue faz um teste de detetor de mentiras e passa. Ele está liberado. Suas informações sobre a Station Wagon Vermelha são arquivadas e esquecidas.
2 semanas após o corpo nu de Diana ter sido achado no pomar, seu assassinato continua um mistério. Eu achei que ia demorar muito até que descobrissem quem fez aquilo, porque quem fez ia manter o bico calado. Os detetives investigam mais de perto os amigos da menina e seus conhecidos. Talvez haja alguma pista lá do que aconteceu com Diana Gillian naquela noite fria de outono. Começamos a investigar os amigos e tentamos rastrear o último mês da vida dela, onde ela esteve e que tipo de coisas ela fazia. A Diana ia à igreja de 4 ou 5 vezes por semana sem eu ter que levá-la lá. Era quase como se ela estivesse indo além do seu ambiente, como se fosse ser alguma coisa melhor. Diana pode ser uma filha ideal, mas seu irmão, Billy, é uma história diferente. Billy era uns 3 anos mais velho. Ele tinha 18 na época. E ele gostava de beber. Ele gostava de festas. Festas com drogas, e ele se encrencou com a lei. Descobrimos que apesar de ela vir de uma família com situação difícil, ela não se encaixava nisso. Seu círculo de amigos era totalmente diferente do seu irmão e do pai. Era totalmente o oposto dos elementos que normalmente frequentavam sua casa. O irmão de Diana e seus colegas sempre se metiam em encrencas. Eles agiam basicamente como um grupo de ladrões. Eles arrombavam carros 2 a 3 noites por semana e eles saíam e atacavam 30 a 35 carros roubando o som. Geralmente eles roubavam, vendiam, curtiam com o dinheiro. E esse era o estilo de vida deles. Na noite em que Diana desapareceu, a gangue de Billy estava curtindo. Jamais tínhamos boas respostas deles e quanto mais lidávamos com eles, mais desconfiados ficávamos por causa do tipo de gente que eram. O líder do bando era Francis Littell. O garoto de 20 anos tinha um histórico policial. Francis Littell era amigo do irmão dela, o Billy, e curtiam juntos. Eles bebiam e puxavam fumo juntos. Diana me dizia que eram garotos comuns e que às vezes eram grosseiros e às vezes faziam comentários de como ela era bonita e gostosa. Quanto ao sentimento de Francis por Dina, minha impressão dele era que se ela usasse saia ou parecesse que usasse, ele ficava interessado. Ele até dizia que queria pegá-la. Mas ela, de acordo com as outras pessoas com quem falamos, ela nunca ia querer nada com ele. A polícia se pergunta se Diana encontrou Littell e sua gangue a caminho de casa. E talvez o que começou como uma tentativa de estupro terminou em assassinato. Começamos a investigar Francis Littell porque ele estava a fim de pegar a Diana. Eram bons suspeitos porque eram próximos da vítima, da família da vítima. Suas atividades envolviam coisas como uso de drogas, de álcool e de roubos. Francis Littell se tornou um dos principais alvos. Já faz várias semanas que Diana Gillian, uma estudante de ensino médio promissora, foi encontrada nua e estrangulada em um pomar abandonado. Os investigadores de Grand Rapids estão com um amigo de seu irmão mais velho, Francis Littell, na mira. Littell fez comentários de que se sentia atraído por ela e que gostaria de ficar com ela. A gente tenta estabelecer onde as pessoas estavam, colocando isso em uma cronologia que você sabe que é importante para o caso. Talvez se nos desse mais informações. Não fui eu. Eu não matei ela. Não sou o cara. Littell, segundo me lembro, não quis dar mais informações. Disse que não foi ele, pronto. Mas ele concorda em se submeter ao polígrafo. Sim. E ele passa. Sim. Parece outro beco sem saída. E então, os detetives recebem uma informação importante. Informação que coloca Littell de volta para o topo da lista de suspeitos. Eu tenho informações sobre o caso Diana. A namorada dele
disse que ouviu ele fazer uma declaração. Ele estava sentado na varanda enquanto ela estava dentro de casa. E ele tinha sugerido que ele tinha matado a moça. Ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Para os detetives, parece muito com uma confissão de tentativa de estupro e de assassinato. Os detetives tinham certeza que ele era o cara certo. Quer dizer, esse... 11 anos se passaram desde que a aluna do ensino médio, Diana Gillian, foi estrangulada e jogada em um pomar. Seu pai ainda busca respostas. Quando você ouve as pessoas dizerem que só é preciso uma vez para que seu filho faça algo assim para ser morto, só é preciso uma vez. Nem sempre é uma vítima que seja uma adolescente que não fez nada para merecer isso. Nada mesmo. Ela é uma vítima inocente. É um caso no qual vale a pena trabalhar. Um júri de instrução reexamina seu assassinato. Os investigadores voltam ao informante preso, Gord Bush. Gord Bush contou mais do que uma história sobre o que houve com a vítima. Gord Bush primeiro culpou Vogel e depois, pressionado, quando tentamos testar as declarações de Gord, de repente ele mudou para Francis Littell. Não foi totalmente verdadeiro, foi Littell. O principal suspeito dos investigadores agora está de volta à cena. Quando Gord Bush mudou o suspeito, houve alguns sinais de aviso de que algo não estava correto. Não estávamos procurando no lugar certo. Não o suficiente para abandonar o grupo original. Havia a teoria de que Littell ou Vogel tivessem sido o autor. Em março de 2004, o júri de instrução começa a ouvir os testemunhos. Era realmente super secreto. Colocaram papelão nas janelas da sala do tribunal e ficavam até 11 da noite em sessões muito longas. Originalmente começou pelo núcleo de grupo de amigos, esperando que alguém dissesse alguma coisa que fosse diferente do que havia dito originalmente. E o que aconteceu é que ninguém nos disse que Littell ou Vogel estivessem envolvidos no caso. Uma possibilidade perturbadora começa a incomodar a acusação. Talvez o informante preso estivesse mentindo. No tribunal, ele faz uma admissão surpreendente. Ele basicamente mudou toda a história. Ele disse que tinha inventado tudo para ver se conseguia uma delação premiada junto à polícia. Há uma parte que diz, não, você está apenas querendo proteger os amigos. Não, você não quer que ninguém saiba que os entregou. Mas no final ficou claro para todos nós que as pessoas não eram culpadas. Ninguém do grupo tinha nada a ver com o crime. Porque tudo estava baseado em um monte de mentiras. Fiquei desapontada porque senti que estávamos chegando perto bastante para dar um fechamento para a família. Foi um alerta. Não estamos procurando no local certo. Gord Bush recebe sentença de 10 anos de cadeia por perjúrio. Para Francis Littell, seu pesadelo de 11 anos finalmente está acabado. Bom, eu fiquei sabendo que não era mais suspeito e foi como se alguém tivesse tirado de mim uma montanha dos ombros. Eu senti que tinham tirado minha vida, não importa quanto tempo passou, desde que aconteceu e... provavelmente nos próximos 10, 20 ou 30 anos, será que eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer. Para o júri de instrução, o tempo está passando. Se os investigadores não surgirem com algo novo, o crime talvez nunca seja solucionado. Agora voltamos à estaca zero. Para onde vamos daqui? Voltamos para a sala de reuniões do departamento de polícia. E eu me lembro de sentar com Kelly e dizer isso. Olha, precisamos rever algumas coisas. Então voltei a examinar o caso. Eu não sei se esperava encontrar alguma coisa, mas eu achei que pelo menos acharíamos alguém para trazer ao júri. Sabe, ter outra coisa para investigar. Fora daquele quadro, quem mais poderia ter sido se não foi aquele grupo? Em uma última tentativa, a promotora Kelly Konski vasculha os documentos originais em busca de pistas. Ela nota um envelope pardo. Havia um arquivo que os detetives deixaram para mim e era um envelope pardo que parecia estar marcado com polícia de Grand Haven
meio apagado, mas se eu ia vasculhar cada papel, eu resolvia abrir aquilo e ler. Nele se falava sobre uma station wagon vermelha e havia fotos de um estuprador contumaz que espreitava jovens perto de seu endereço, que na época ficava na vizinhança de onde nossa vítima desapareceu e foi morta. E o último crime pelo qual ele foi pego foi tentando pegar garotas na rua para levar no carro. O homem que Kelly Konsky olha é Robert Ledwig. Há 11 anos, ele foi um suspeito por pouco tempo. Foi um choque e foi um tanto aflitivo pensar. Nossa, ele estava bem aqui. E por que não fizemos nada? Eu não posso acreditar que isso esteja aqui agora. Os investigadores vão para a cidade vizinha de Grand Haven, onde Ledwig cometeu vários crimes sexuais. Fui com o detetive Needham para ver se havia alguma fotografia, se havia investigado o veículo quando pegaram Ledwig com o veículo, cometendo crimes com jovens por lá. A polícia havia descartado todas as provas da Station Wagon porque isso acontecera anos antes. E eles tinham se livrado de um cobertor que ele supostamente tinha em seu veículo. Todas as provas não existiam mais, nada para ligá-lo ao crime, nenhum DNA. Os detetives ficam chocados ao saber que Ledwig tem uma grande folha corrida por estuprar e sequestrar garotas jovens. Os crimes pelos quais ele foi para a prisão eram similares, do ponto de vista sexual, e era assustador como isso se encaixava com um crime contra Diana Gillen. Ledwig está preso com uma pena de 10 a 30 anos por crimes sexuais sem conexão. Os detetives Betts e Needham vão visitá-lo. Ele tem 1,90 m ou 1,95 m e realmente ossudo. Eu não sei por que havia essa sensação, mas definitivamente o cara era uma presença estranha. Ele é chamado de parrudo e ele era mesmo parrudo. Ele era a imagem típica do que seria um parrudo. Ele era um homem de aparência estranha. Robert Ledwig estava ansioso demais. Melissa foi a última pessoa a ver a menina de 15 anos viva. Eu imaginei que a Diana fosse para casa e eu encontraria na escola, mas ela não apareceu. A Diana desapareceu da face da Terra. E era só o que todos sabiam. Eu sinto que se houvesse alguma coisa que eu pudesse ter dito ou feito para que ela ficasse lá, ou se tivesse ido junto com ela, não teria acontecido. O legista Stephen Cole calcula que o corpo de Diana ficou no pomar por vários dias. Seus experimentos sugerem que ela lutou até o último suspiro. Eu creio que houve uma luta considerável. Havia arranhões nas costas dela que podem ser consequência dela estar no chão. O fato de que ela levou um soco na boca seria indicador de que o agressor tentava paralisá-la e diminuir a intensidade de seus revides. Os detetives voltam à casa de Diana e buscam pistas em seu quarto. Fomos ao quarto dela e procuramos coisas diferentes. Anotações que ela tinha, seu diário, qualquer coisa assim. O seu álbum de recortes era como uma foto instantânea dos momentos e que os adolescentes faziam naquele instante. Ela tinha coisas da comédia Quanto Mais Idiota Melhor e do programa de Doug Hauser. Ela parecia uma garota típica de 15 anos. Mas os detetives sabem que as coisas não são sempre o que parecem. Eles se perguntam se há pistas no passado dela. Os pais de Diana se divorciaram quando ela tinha 6 anos. A mãe ficou no Texas. Diana e seu irmão mais velho se mudaram com o pai para uma área mais humilde de Grand Rapids. Ela era a filha mais perfeita que alguém podia ter desejado. Quando era pequena, ela vivia sorrindo e dando risadas, brincando com as pessoas. Ela gostava de brincar. Ela podia entrar num local cheio de chatos e em 15 minutos ela fazia eles rirem. Diana era uma excelente aluna. Ela não precisava estudar muito para tirar boas notas. Ela simplesmente as conseguia. Diana sonhava em se tornar professora. Ela tinha amigos. Ela ia à igreja. Tudo em sua vida parecia muito promissor.
a não ser uma coisa. Seu pai bebia. Bebia muito. Sua primeira luta com o pai era por sua bebedeira. Era difícil encontrá-lo em uma hora em que estivesse suficientemente sóbrio para falar conosco. Quanto à sua cooperação conosco, em uma escala de 1 a 10, eu acho que a sua boa vontade era de 5 ou 6. E sua capacidade de 2 a 3. Os detetives souberam que a briga entre o pai e a filha tinha sido tão violenta que os vizinhos chamaram a polícia. Investigamos a situação que ocorreu em casa. Ele foi parte que contribuiu para isso. Por isso temos que encarar desse ângulo também. Ele era considerado um suspeito. Para piorar as coisas, foi o que Sam Gillian não fez que realmente preocupou os detetives. Ele esperou alguns dias antes de informar o desaparecimento da filha adolescente. Eu achava que ela estava com alguém durante alguns dias. E finalmente fui até lá e dei queixa do seu desaparecimento lá na polícia. Quando uma coisa assim acontece, provavelmente o primeiro lugar em que procuramos é na família. Aconteceu alguma coisa ali que saiu do controle. Eu fiquei morto de preocupação, sabe? Fiquei com medo. Mas eu jamais confiei muito na polícia, por isso não fui logo lá. O que eles podiam ter feito? Os detetives não acreditam na explicação de Sam Gillian. Para eles, é uma desculpa esfarrapada de um pai cuja filha estava desaparecida há dias. A um mês de seu 16º aniversário, Diana Gillian é encontrada morta em um pomar de maçãs no Michigan. Uma menina de 15 anos que volta para casa, da casa de uma amiga e que de repente desaparece. Esse é o pior pesadelo para um pai. A notícia do assassinato brutal da estudante deixa todos em Grand Rapids assustados. O corpo é encontrado, ela estava nua. E sabemos que há um estuprador à solta matando adolescentes, você sabe. Havia medo na comunidade. Os detetives têm uma visão diferente sobre o corpo no pomar. Ela foi raptada, estrangulada e escondida. É preciso ter a mente aberta. Teria sido o pai? Simplesmente disseram a ele, você é um bêbado. E um bêbado que matou a sua filha. Essa era a acusação. O detetive Dan Boer vasculha o carro de Sam Gillian em busca de pistas e encontra lama reveladora na roda. Sabíamos que no local havia terra fresca que havia sido cavada e jogada no caminho. Dá para pegar lama dos pneus ou nos para-choques ou coisas assim e comparar com a lama que foi encontrada no local. Enquanto isso, chegam os resultados da necrópsia. Ela não tinha qualquer prova definitiva de abuso sexual. Eu não vi nenhuma evidência de relação sexual forçada, porém isso não a descarta. As marcas no pescoço eram não específicas. O que havia e que era compatível com um estrangulamento eram numerosas hemorragias diminutas ao redor dos olhos e na parte interna dos olhos. Na minha opinião, um pequeno fio pode ter sido usado, um fio de extensão. Mas não havia o suficiente para se identificar um padrão. Os detetives se indagam se, instigado pela bebida e pela raiva, Sam Gillian não estrangulou a filha e depois armou tudo para parecer um crime sexual? Foi um estupro ou algo que pareceu um estupro porque ela estava nua. Ele tirou as roupas dela e poxa, eu dei queixa do desaparecimento dela. E se eu tirar as roupas, quem sabe o corpo apodreça e ninguém jamais a veja de novo. A polícia procurou a minha namorada e perguntou a ela se eu era um tarado sexual, se eu gostava de machucar ao fazer sexo. Eu não sou pervertido. O pai de Diana é interrogado pelos detetives. E as brigas? Eram algo normal? O pai disse não saber de nada. Disse que passou a noite em casa. A Diana e eu nos dávamos muito bem. Essa foi a primeira discussão assim que nós tivemos. Os investigadores não acreditam na história de Sam Gillian e o colocam no detetor de mentiras. A polícia tinha muitas dicas que não davam em nada. Era frustrante saber que alguém havia matado a minha melhor amiga e não tinha ideia de quem fosse. Quase 2 anos se passam sem muito progresso.
E então, outra dica promissora. Um amigo do irmão de Diana, Gord Bush, agora na cadeia, quer falar com a polícia. Gary disse que sabia onde o crime havia acontecido e que nos levaria até lá. Agindo com um grupo de amigos de Billy e comparsas, ele estava metido naquilo tudo e parecia saber de tudo o que acontecia. Se ele estiver dizendo a verdade, é a chance que os detetives precisam desesperadamente. Bush diz que o local do crime foi um apartamento vazio. Fomos de carro com ele até o apartamento que ficava a apenas 1 ou 2 portas da casa de Dina. Ele nos levou até o apartamento e o apartamento estava vazio durante o crime. Era onde os garotos costumavam dar festas. Bush conta aos investigadores cada detalhe de como Diana havia sido morta. Ela foi morta no apartamento e arrastada pelas escadas dos fundos. Fizemos com que Bush nos mostrasse isso. E pelo que ele nos falou naquele momento, ele ia ao apartamento vez ou outra e achamos que ele estava dizendo a verdade. Em uma reviravolta surpreendente, o informante na cadeia não acusa o principal suspeito, Francis Littell. Em vez disso, ele acusa seu amigo, Eric Vogel. Ele disse que chegou lá um dia e Dina estava sentada no chão e que mais tarde, quando ele voltou, porque houve uma confusão, ele voltou e ele viu Vogel estrangulando Dina. Concluímos que ela provavelmente havia encontrado alguns meninos da festa. O apartamento era o lugar perfeito para ir. Isso fazia todo sentido do mundo. Uma equipe de peritos investiga o apartamento abandonado em busca de pistas. O detetive Dembo e eu fomos até o apartamento e não encontramos absolutamente nada. Nada de sangue ou vestígios. Absolutamente nada. Com nada de concreto para dar suporte ao informante, o caso fica parado. O assassinato de Diana Gillian é arquivado. Agora é um homicídio não solucionado. Estava tudo tão confuso. Era frustrante por tantas mentiras e por todo o trabalho que tivemos com ele. Acho que é uma daquelas histórias que ficaram escondidas. As pessoas mais próximas, obviamente, estavam ansiosas. E as pessoas que a polícia iam atrás estavam ansiosas, mas a comunidade toda não estava. Acho que esqueceram. Eu não tinha futuro. Eu não tinha pelo que viver mais. Eu não liguei mais para nada, nem para ninguém por um bom tempo. 11 anos se passam e parece que o mistério de quem matou Diana Gillian jamais será desvendado. Então, um júri de instrução se reúne em Grand Rapids para analisar homicídios não solucionados. Houve 20 tiroteios e assassinatos. Um ano turbulento em Grand Rapids e todos estavam relacionados às mesmas armas, às mesmas gangues. Por isso o júri se reuniu. Terminamos isso rapidamente. Tínhamos mais 6 meses e aí sugerimos por que não revemos esses casos antigos e Dina Gillian era um deles. Kelly Konsky e sua equipe de detetives de homicídio reexaminam o caso e concordam com os investigadores originais. Acreditamos que foi Littell e seu grupo. Uma combinação do grupo que era mais próximo dela e do irmão dela. Achamos que provavelmente era um grupo dentro da turma. Devia haver alguma coisa que os compelisse a testemunhar e dizer o que havia ocorrido, e achamos que o júri de instrução faria isso. Intimações são enviadas ao irmão de Diana, Billy e sua gangue. Eles devem depor perante o júri de instrução. Esta é nossa oportunidade de solucionar isso. Dizer às pessoas o que houve com essa pobre garota. Todos acreditávamos que o motivo foi sexo. Foi um crime sexual que deu errado e acabou em homicídio. Mas depois de tanto tempo, um caso arquivado poderá ser desenterrado? Onze anos se passaram desde que a aluna do ensino médio, Diana Gillian, foi estrangulada e jogada em um pomar. Seu pai ainda busca respostas. Quando você ouve as pessoas dizerem que só é preciso uma vez para que seu filho faça algo assim para ser morto, só é preciso uma vez. Nem sempre é uma vítima que seja uma adolescente que não fez nada para merecer isso.
Nada mesmo. Ela é uma vítima inocente. É um caso no qual vale a pena trabalhar. Um júri de instrução reexamina seu assassinato. Os investigadores voltam ao informante preso, Gord Bush. Gord Bush contou mais do que uma história sobre o que houve com a vítima. Gord Bush primeiro culpou Vogel e depois, pressionado, quando tentamos testar as declarações de Gord, de repente ele mudou para Francis Littell. Não foi totalmente verdadeiro, foi Littell. O principal suspeito dos investigadores agora está de volta à cena. Quando Gord Bush mudou o suspeito, houve alguns sinais de aviso de que algo não estava correto. Não estávamos procurando no lugar certo. Não o suficiente para abandonar o grupo original. Havia a teoria de que Littell ou Vogel tivessem sido o autor. Em março de 2004, o júri de instrução começa a ouvir os testemunhos. Era realmente super secreto. Colocaram papelão nas janelas da sala do tribunal e ficavam até 11 da noite em sessões muito longas. Originalmente começou pelo núcleo de grupo de amigos, esperando que alguém dissesse alguma coisa que fosse diferente do que havia dito originalmente. E o que aconteceu é que ninguém nos disse que Littell ou Vogel estivessem envolvidos no caso. Uma possibilidade perturbadora começa a incomodar a acusação. Talvez o informante preso estivesse mentindo. No tribunal, ele faz uma admissão surpreendente. Ele basicamente mudou toda a história. Ele disse que tinha inventado tudo para ver se conseguia uma delação premiada junto à polícia. Há uma parte que diz, não, você está apenas querendo proteger os amigos. Não, você não quer que ninguém saiba que os entregou. Mas no final ficou claro para todos nós que as pessoas não eram culpadas. Ninguém do grupo tinha nada a ver com o crime. Porque tudo estava baseado em um monte de mentiras. Fiquei desapontada porque senti que estávamos chegando perto bastante para dar um fechamento para a família. Foi um alerta. Não estamos procurando no local certo. Gord Bush recebe sentença de 10 anos de cadeia por perjúrio. Para Francis Littell, seu pesadelo de 11 anos finalmente está acabado. Bom, eu fiquei sabendo que não era mais suspeito e foi como se alguém tivesse tirado de mim uma montanha dos ombros. Eu senti que tinham tirado minha vida, não importa quanto tempo passou, desde que aconteceu e provavelmente nos próximos 10, 20 ou 30 anos, será que eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer. Para o júri de instrução, o tempo está passando. Se os investigadores não surgirem com algo novo, o crime talvez nunca seja solucionado. Agora voltamos à estaca zero. Para onde vamos daqui? Voltamos para a sala de reuniões do departamento de polícia. E eu me lembro de sentar com Kelly e dizer isso. Olha, precisamos rever algumas coisas. Então voltei a examinar o caso. Eu não sei se esperava encontrar alguma coisa, mas eu achei que pelo menos acharíamos alguém para trazer ao júri. Sabe, ter outra coisa para investigar. Fora daquele quadro, quem mais poderia ter sido se não foi aquele grupo? Em uma última tentativa, a promotora Kelly Konski vasculha os documentos originais em busca de pistas. Ela nota um envelope pardo. Havia um arquivo que os detetives deixaram para mim e era um envelope pardo que parecia estar marcado com polícia de Grand Haven, meio apagado, mas se eu ia vasculhar cada papel, eu resolvi abrir aquilo e ler. Nele se falava sobre uma station wagon vermelha e havia fotos de um estuprador contumaz que espreitava jovens perto de seu endereço, que na época ficava na vizinhança de onde nossa vítima desapareceu e foi morta. E o último crime pelo qual ele foi pego foi tentando pegar garotas na rua para levar no carro. O homem que Kelly Konski olha é Robert Ledwig. Há 11 anos ele foi um suspeito por pouco tempo. Foi um choque e foi um tanto aflitivo pensar. Nossa, ele estava bem aqui
E por que não fizemos nada? Eu não posso acreditar que isso esteja aqui agora. Os investigadores vão para a cidade vizinha de Grand Haven, onde Ledwig cometeu vários crimes sexuais. Foi com o detetive Needham para ver se havia alguma fotografia, se havia investigado o veículo quando pegaram Ledwig com o veículo, cometendo crimes com jovens por lá. A polícia havia descartado todas as provas da Station Wagon porque isso acontecera anos antes. E eles tinham se livrado de um cobertor que ele supostamente tinha em seu veículo. Todas as provas não existiam mais, nada para ligá-lo ao crime. Nenhum DNA. Os detetives ficam chocados ao saber que Ledwig tem uma grande folha corrida por estuprar e sequestrar garotas jovens. Os crimes pelos quais ele foi para a prisão eram similares, do ponto de vista sexual, e era assustador como isso se encaixava com um crime contra Diana Gillian. Ledwig está preso com uma pena de 10 a 30 anos por crimes sexuais sem conexão. Os detetives Betts e Needham vão visitá-lo. Ele tem 1,90 m ou 1,95 m e realmente ossudo. Eu não sei por que havia essa sensação, mas definitivamente o cara era uma presença estranha. Ele é chamado de parrudo e ele era mesmo parrudo. Ele era a imagem típica do que seria um parrudo. Ele era um homem de aparência estranha. Robert Ledwig estava ansioso demais para o gosto dos detetives. Ele fez um monte de perguntas, o que de imediato nos deixou na defensiva. Ele perguntou muito por que vieram me falar sobre isso. E ficamos os dois muito desconfiados com aquilo. Então nós tivemos cuidado para não revelar muito para ele. Ledwig parece cada vez mais um suspeito viável da morte de Diana Gillian. Os detetives investigam seu passado familiar falando com sua irmã. Bob tinha raiva do mundo e queria se vingar dele porque achava que não tinha o que merecia. Joan conta aos detetives que o irmão começou a roubar ainda adolescente. Ao crescer, ele passou de furtos para crimes de estupro. Às vezes dava uma coisa em Bob e ele pegava uma garota. Ele sabia que era errado. Bob procurava uma garota e a pegava. Mas eu acho que, na verdade, ele queria uma namorada, uma vida direita. Mas ele tinha um outro lado. Bob podia ser encantador e manipulador, porque isso seria muito útil com as garotas. Ele era um bom farsante. Ele parece ser um bom sujeito, mas não temos provas. E mesmo com o júri de instrução, se ele não quiser falar, não há muito que o júri possa fazer. Vamos com isso até o fim. Pode ser um beco sem saída também, mas vamos começar aqui e seguir até o fim para ver onde vai dar. Ledwig passou por entre os dedos há 11 anos. Os investigadores estão determinados que se ele matou Diana, ele não vai escapar da justiça de novo. 11 anos após Diana Gillian, de 15 anos, ter sido estrangulada e morta em Michigan, os investigadores de casos arquivados levam um condenado por estupro, Robert Ledwig, perante o júri de instrução. Ele se apresenta ao júri de instrução e aí ele nega tudo. Ele nega qualquer envolvimento no caso, mas concorda em fazer um teste com o detetor de mentiras, o polígrafo, se quisermos. A essa altura, quando não se tem testemunhas, é algo difícil. Então, você passa de um estado de euforia e exuberância para o pensamento. Nossa, ele é um bom sujeito, mas não temos provas. E mesmo com um júri de instrução, se ele não quiser falar, não há muito que o júri possa fazer. Se Ledwig não confessar, então a promotoria não tem um caso. A não ser que tivéssemos prova que o ligasse ao crime, íamos ficar. Onde começamos? No confinamento solitário, Ledwig finalmente cede. Meu irmão voltou para sua cela e ergueu os braços como se estivesse estrangulando alguém e disse: eu levantei meus braços pensando como seria estrangular alguém. Então Bob disse que teve uma visão de como seria isso. E ele lembrou.
E aí, então, ele soube que ele era o assassino. Ele admitiu estar envolvido na morte dela, de matá-la. Olhei para os meus detetives e falei, como? Porque não esperávamos aquilo. Eu certamente não esperava. Mas ele só quis nos contar certas coisas, como o assassinato em si. Ele não quis falar de qualquer atividade sexual. Em um último movimento para encerrar o... E ele acabou se envolvendo bem mais do que ele queria. Bug faz um teste de detetor de mentiras e passa. Ele está liberado. Suas informações sobre a Station Wagon Vermelha são arquivadas e esquecidas. 2 semanas após o corpo nu de Diana ter sido achado no pomar, seu assassinato continua um mistério. Eu achei que ia demorar muito até que descobrissem quem fez aquilo, porque quem fez ia manter o bico calado. Os detetives investigam mais de perto os amigos da menina e seus conhecidos. Talvez haja alguma pista lá do que aconteceu com Diana Gillian naquela noite fria de outono. Começamos a investigar os amigos e tentamos rastrear o último mês da vida dela, onde ela esteve e que tipo de coisas ela fazia. A Diana ia à igreja de 4 ou 5 vezes por semana sem eu ter que levá-la lá. Era quase como se ela estivesse indo além do seu ambiente, como se fosse ser alguma coisa melhor. Diana pode ser uma filha ideal, mas seu irmão, Billy, é uma história diferente. Billy era uns 3 anos mais velho. Ele tinha 18 na época. E ele gostava de beber. Ele gostava de festas. Festas com drogas, e ele se encrencou com a lei. Descobrimos que apesar de ela vir de uma família com situação difícil, ela não se encaixava nisso. Seu círculo de amigos era totalmente diferente do seu irmão e do pai. Era totalmente o oposto dos elementos que normalmente frequentavam sua casa. O irmão de Diana e seus colegas sempre se metiam em encrencas. Eles agiam basicamente como um grupo de ladrões. Eles arrombavam carros 2 a 3 noites por semana e eles saíam e atacavam 30 a 35 carros roubando o som. Geralmente eles roubavam, vendiam, curtiam com o dinheiro. E esse era o estilo de vida deles. Na noite em que Diana desapareceu, a gangue de Billy estava curtindo. Jamais tínhamos boas respostas deles e quanto mais lidávamos com eles, mais desconfiados ficávamos por causa do tipo de gente que eram. O líder do bando era Francis Littell. O garoto de 20 anos tinha um histórico policial. Francis Littell era amigo do irmão dela, o Billy, e curtiam juntos. Eles bebiam e puxavam fumo juntos. Diana me dizia que eram garotos comuns e que às vezes eram grosseiros e às vezes faziam comentários de como ela era bonita e gostosa. Quanto ao sentimento de Francis por Dina, minha impressão dele era que se ela usasse saia ou parecesse que usasse, ele ficava interessado. Ele até dizia que queria pegá-la. Mas ela, de acordo com as outras pessoas com quem falamos, ela nunca ia querer nada com ele. A polícia se pergunta se Diana encontrou Littell e sua gangue a caminho de casa. E talvez o que começou como uma tentativa de estupro terminou em assassinato. Começamos a investigar Francis Littell porque ele estava a fim de pegar a Diana. Eram bons suspeitos porque eram próximos da vítima, da família da vítima. Suas atividades envolviam coisas como uso de drogas, de álcool e de roubos. Francis Littell se tornou um dos principais alvos. Já faz várias semanas que Diana Gillian, uma estudante de ensino médio promissora, foi encontrada nua e estrangulada em um pomar abandonado. Os investigadores de Grand Rapids estão com um amigo de seu irmão mais velho, Francis Littell, na mira. Littell fez comentários de que se sentia atraído por ela e que gostaria de ficar com ela.
A gente tenta estabelecer onde as pessoas estavam, colocando isso em uma cronologia que você sabe que é importante para o caso. Talvez se nos desse mais informações. Não fui eu. Eu não matei ela. Não sou o cara. Littell, segundo me lembro, não quis dar mais informações. Disse que não foi ele, pronto. Mas ele concorda em se submeter ao polígrafo. Sim. E ele passa. Sim. Parece outro beco sem saída. E então, os detetives recebem uma informação importante. Informação que coloca Littell de volta para o topo da lista de suspeitos. Eu tenho informações sobre o caso Diana. A namorada dele disse que ouviu ele fazer uma declaração. Ele estava sentado na varanda enquanto ela estava dentro de casa. E ele tinha sugerido que ele tinha matado a moça. Ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Para os detetives, parece muito com uma confissão de tentativa de estupro e de assassinato. Os detetives tinham certeza que ele era o cara certo. Quer dizer, esse Francis Littell, ele tinha estado na casa, tinha curtido, e alguém ouviu alguma coisa que outra pessoa disse. Não achamos nada que apoiasse isso. Os álibis naquela noite eram de que estavam juntos. E estavam em uma festa. Francis Littell não falou mais conosco. Eu fui até a casa dele, bati na porta, deixei cartões na porta para que nos ligasse para marcar uma hora e ele ignorou. Eu pensei, por que ele não quer falar com a gente? Eles não paravam de ir atrás dele. E finalmente ele teve que contratar um advogado para manter a polícia longe dele. Sete meses se passam e a busca pelo assassino de Diana está paralisada. Com nada novo sobre Francis Littell, os detetives procuram suspeitos em outro local. A polícia enviou um boletim para todos os departamentos de polícia vizinhos dizendo: se vocês têm algum estupro não solucionado, devem investigar esse sujeito. Ele mora em Grand Rapids. E sabemos que ele tem uma station wagon cor de vinho e vocês devem investigar Ledwig. Robert Ledwig tinha sido pego em Grand Haven, nas proximidades, por ficar seguindo mulheres na praia. O cara era estranho. Eu me lembro disso a respeito dele. Eu acho que havia 3 garotas que mataram aula e foram à praia. E esse cara apareceu e começou a falar coisas sugestivas para elas. Os detetives inspecionam o veículo dele e encontram mapas locais com escolas marcadas, inclusive a de Diana. Esse sujeito trabalhava como vendedor de livros e fazia entregas nas escolas. Mas era curioso que ele tivesse mapas com um monte de escolas marcadas neles, não é? Não tínhamos por que detê-lo, por isso o deixamos ir. Ele foi solto porque os detetives não achavam que um desconhecido havia atacado Diana e não havia provas conclusivas que ela tenha sido agredida sexualmente, como Ledwig fazia. Ser consequência dela estar no chão. O fato de que ela levou um soco na boca seria indicador de que o agressor tentava paralisá-la e diminuir a intensidade de seus revides. Os detetives voltam à casa de Diana e buscam pistas em seu quarto. Fomos ao quarto dela e procuramos coisas diferentes. Anotações que ela tinha, seu diário, qualquer coisa assim. O seu álbum de recortes era como uma foto instantânea dos momentos e que os adolescentes faziam naquele instante. Ela tinha coisas da comédia Quanto Mais Idiota Melhor e do programa de Doug Hauser. Ela parecia uma garota típica de 15 anos. Mas os detetives sabem que as coisas não são sempre o que parecem. Eles se perguntam se há pistas no passado dela. Os pais de Diana se divorciaram quando ela tinha 6 anos. A mãe ficou no Texas. Diana e seu irmão mais velho se mudaram com o pai para uma área mais humilde de Grand Rapids. Ela era a filha mais perfeita que alguém podia ter desejado. Quando era pequena, ela vivia sorrindo e dando risadas, brincando com as pessoas. Ela gostava de brincar. Ela podia entrar num local cheio de chatos e em 15 minutos ela fazia eles rirem. Diana era uma excelente aluna. Ela não precisava estudar muito para tirar
boas notas, ela simplesmente as conseguia. Diana sonhava em se tornar professora. Ela tinha amigos. Ela ia à igreja. Tudo em sua vida parecia muito promissor, a não ser uma coisa. Seu pai bebia. Bebia muito. Sua primeira luta com o pai era por sua bebedeira. Era difícil encontrá-lo em uma hora em que estivesse suficientemente sóbrio para falar conosco. Quanto à sua cooperação conosco, em uma escala de 1 a 10, eu acho que a sua boa vontade era de 5 ou 6. E sua capacidade de 2 a 3. Os detetives souberam que a briga entre o pai e a filha tinha sido tão violenta que os vizinhos chamaram a polícia. Investigamos a situação que ocorreu em casa. Ele foi parte que contribuiu para isso. Por isso temos que encarar desse ângulo também. Ele era considerado um suspeito. Para piorar as coisas, foi o que Sam Gillian não fez que realmente preocupou os detetives. Ele esperou alguns dias antes de informar o desaparecimento da filha adolescente. Eu achava que ela estava com alguém durante alguns dias. E finalmente fui até lá e dei queixa do seu desaparecimento lá na polícia. Quando uma coisa assim acontece, provavelmente o primeiro lugar em que procuramos é na família. Aconteceu alguma coisa ali que saiu do controle. Eu fiquei morto de preocupação, sabe? Fiquei com medo. Mas eu jamais confiei muito na polícia, por isso não fui logo lá. O que eles podiam ter feito? Os detetives não acreditam na explicação de Sam Gillian. Para eles, é uma desculpa esfarrapada de um pai cuja filha estava desaparecida há dias. Há um mês de seu 16º aniversário, Diana Gillian é encontrada morta em um pomar de maçãs no Michigan. Uma menina de 15 anos que volta para casa, da casa de uma amiga e que de repente desaparece. Esse é o pior pesadelo para um pai. A notícia do assassinato brutal da estudante deixa todos em Grand Rapids assustados. O corpo é encontrado, ela estava nua. E sabemos que há um estuprador à solta matando adolescentes, você sabe. Havia medo na comunidade. Os detetives têm uma visão diferente sobre o corpo no pomar. Ela foi raptada, estrangulada e escondida. É preciso ter a mente aberta. Teria sido o pai? Simplesmente disseram a ele, você é um bêbado. E um bêbado que matou a sua filha. Essa era a acusação. O detetive Demboer vasculha o carro de Sam Gillian em busca de pistas e encontra lama reveladora na roda. Sabíamos que no local havia terra fresca que havia sido cavada e jogada no caminho. Dá para pegar lama dos pneus ou nos para-choques ou coisas assim e comparar com a lama que foi encontrada no local. Enquanto isso, chegam os resultados da necrópsia. Ela não tinha qualquer prova definitiva de abuso sexual. Eu não vi nenhuma evidência de relação sexual forçada. Porém, isso não a descarta. As marcas no pescoço eram não específicas. O que havia e que era compatível com um estrangulamento eram numerosas hemorragias diminutas ao redor dos olhos e na parte interna dos olhos. Na minha opinião, um pequeno fio pode ter sido usado, um fio de extensão. Mas não havia o suficiente para se identificar um padrão. Os detetives se indagam se, instigado pela bebida e pela raiva, Sam Gillian não estrangulou a filha e depois armou tudo para parecer um crime sexual? Foi um estupro ou algo que pareceu um estupro porque ela estava nua. Ele tirou as roupas dela e poxa, eu dei queixa do desaparecimento dela. E se eu tirar as roupas, quem sabe o corpo apodreça e ninguém jamais a veja de novo. A polícia procurou a minha namorada e perguntou a ela se eu era um tarado sexual, se eu gostava de machucar ao fazer sexo. Eu não sou pervertido. O pai de Diana é interrogado pelos detetives. E as brigas? Eram algo normal? O pai disse não saber de nada. Disse que passou a noite em casa. A Diana e eu nos dávamos muito bem. Essa foi a primeira discussão assim que nós tivemos. Os investigadores não acreditam na história de Sam Gillian e o colocam no detetor de mentiras. É um bom medidor de culpa ou inocência de alguém.
Eu sabia que ia ter que fazer o teste porque eu era o pai dela. Sabe, quando um filho é assassinado assim ou desaparece, eles sempre suspeitam do pai. Não. O pai de Diana passa no teste. Além disso, os resultados de laboratório revelam que a lama no carro dele não vinha do pomar de maçãs. Quando se descarta o carro e se descarta o horário também, então a pessoa fica fora do quadro de suspeitos. Se Sam Gillian não matou a filha, quem foi? 7 dias após ela ter sido achada, os investigadores voltam à estaca zero. E então, uma pista. Uma pessoa estava indo para o trabalho. Era bem cedo e ele notou um carro vermelho parado com a porta da mala aberta. E não tinha ninguém por perto, e eu acho que o farol do carro ainda estava bem aceso. Ele ligou e disse que o carro vermelho estava lá. Logo eu suspeitei dele, porque ele estava tão perto de onde ela morava. E estava no local que era bem longe da casa dela. E era uma estranha coincidência, mas isso o colocava no jogo. O próprio sujeito que deu a dica agora é um suspeito. De repente, ele estava sendo interrogado como suspeito. O programa apresenta dramatizações de eventos reais. Recomenda-se critério ao espectador. Ela foi raptada, estrangulada e jogada ao relento. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. O pior pesadelo dos pais. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Vários suspeitos. Tinha suspeitos de peso porque eram próximos da família da vítima. A namorada ouviu ele dizer: ela não quis me dar, então eu acabei com ela. Testemunhas mentirosas. Foi um tanto aflitivo. Estava bem aqui. Por que não fizemos nada? Nós assistimos o julgamento. Temos tempo. Vamos levar isso até o fim. Assassino ainda não encontrado. A Sangue Frio. Grand Rapids, Michigan, apelidada de capital de imóveis do mundo. Como as mesas e cadeiras que um dia saíam aos montes das fábricas da cidade. Um local robusto e confiável. Alguns a chamam de grande pequena cidade, onde muita gente se conhece. Dentre seus filhos, o ex-presidente Gerald Ford, que foi criado aqui. É uma cidade conservadora do meio oeste. É uma comunidade onde a lei é bastante respeitada e não há muitos crimes por aqui. Pelo menos crimes graves. E isso até um dia gelado do outono de 1992. A gente não espera que uma coisa assim aconteça. Pelo menos eu não esperava e perturbou a todo mundo. 27 de outubro de 1992, North Terrace Lane, 11h20 da manhã. Na parte nordeste da cidade, um conjunto de casas está em construção. Na hora do almoço, um operário descansa em um pomar de maçãs próximo. Um dos operários da construção, durante o horário do meio-dia, saiu para pegar maçãs em um pomar. Era um local pouco conhecido, a não ser para os que trabalhavam ali. Enquanto colhe as frutas caídas, ele vê algo suspeito. Um deles se deparou com o que primeiro achou que fosse um manequim. E ao se aproximar mais e mais, ele notou que era um corpo. Os detetives de Grand Rapids, David Novakowski e John Demboer, correm para o local. Achei que possivelmente fosse um caçador que tivesse levado um tiro ou tido um ataque cardíaco.
O que ele descobre é bem mais chocante. Dava para ver um corpo nos arbustos. Eu pude ver que era uma moça branca, de talvez uns 15 anos de idade. Ela estava bem coberta. Era um mato alto que havia sido cortado e alguns galhos cobriam todo o seu corpo. O corpo estava nu, a não ser por uma pequena pulseira de tornozelo. Não havia roupas por perto nem nada. Ela tinha uma marca no pescoço, como se fosse de um cinto. Quando uma pessoa jovem morre, é chocante. Você não espera que uma coisa assim aconteça. Para os detetives, a tarefa número 1 é identificar a vítima nua. Departamento de Polícia de Grand Rapids. Verificando as queixas de pessoas desaparecidas, há uma adolescente local que fugiu. Descobrimos que Diana Gillian estava desaparecida por, acho que, uma semana. Ela se adequava à descrição. Suspeitaram que fosse ela, mas precisavam confirmar. 24 horas depois de a garota ter sido encontrada no pomar, o legista Stephen Cole confirma que ela é uma aluna do ensino médio de 15 anos, Diana Gillian. Ela estava bem conservada e conseguimos a identificação pelas impressões digitais. O que era incomum é que não temos muitos casos de jovens estranguladas e jogadas ao relento. Eu estava indo para casa quando vi a polícia parada perto da porta. E disseram que tinham encontrado um corpo. Antes de entrar em casa, eu soube que ela estava morta. Aquele dia foi o fim da minha vida. Eu não tinha mais nada dali em diante. Sam Gillian diz aos investigadores que ele não via a filha há mais de uma semana. Ela havia desaparecido depois de uma discussão séria. Eu estava com a minha namorada e a filha dela em casa. E estávamos vendo TV, tomando cerveja, e a Diana estava pronta para ir dormir. A menina também queria dormir. Eu queria que a Diana tomasse conta da filha da minha namorada e a deixasse dormir lá. E discutimos por causa disso. Escuta aqui, garota. Nem pensar, eu não vou Você tomar vai conta fazer daquela o que eu pirralha mandei, chata. tá me entendendo? E a Diana saiu porta fora. Vai, sai. Vai fazer o que eu mandei. Vai. Ela foi para a casa de uma amiga que ficava uns 2 ou 3 quarteirões. A melhor amiga de Diana era Melissa Shulman. Eu recebi uma ligação da Diana, dizendo que o pai tinha discutido com ela e se ela podia vir para minha casa. Eu perguntei se ela queria jogar baralho, mas ela estava muito chateada. Eu acho que só precisava de alguém para ficar e conversar com ela. Diana ficou na casa de Melissa por mais ou menos 1 hora e saiu por volta de 00:30. Melissa foi a última pessoa a ver a menina de 15 anos viva. Eu imaginei que a Diana fosse para casa e eu encontraria na escola, mas ela não apareceu. A Diana desapareceu da face da terra. E era só o que todos sabiam. Eu sinto que se houvesse alguma coisa que eu pudesse ter dito ou feito para que ela ficasse lá, ou se tivesse ido junto com ela, não teria acontecido. O legista Stephen Cole calcula que o corpo de Diana ficou no pomar por vários dias. Seus ferimentos sugerem que ela lutou até o último suspiro. Eu creio que houve uma luta considerável. Havia arranhões nas costas dela que podem